Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Há 20 anos, governadores de estados exportadores demandam da União a regulamentação da Lei Candir, criada para incentivar o comércio exterior. Enquanto isso não acontece, a compensação tem que ser complementada anualmente. Em 2015, por exemplo, o Congresso aprovou o repasse de quase 2 bilhões de reais como fomento às exportações. Só que a falta de uma solução definitiva prejudica os estados, na opinião do deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, convidado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Edmilson Rodrigues, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Câmara. Fabiana. Por que, então, na opinião do senhor, essa complementação que acaba sendo feita anualmente, tendo que ser negociada por estados e municípios exportadores, prejudica esses estados e municípios? Olha, todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, em todo o território nacional, que porventura agora esteja nos acompanhando, devem conhecer um taberneiro, pequeno comércio, que vende lá o feijão a retalho, o arroz a retalho, até a manteiga a retalho. Esse comerciante, no Marajó, no Pará, ou no semiárido nordestino, paga mais ICMS do que as madeireiras e mineradoras brasileiras. Porque a Lei Candir... paga mais só para quem acompanha, que não e o que é o ICMS? Imposto de circulação de mercadorias e serviços. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ou seja, tudo que é vendido contém o imposto. Se eu comprar um copo d'água por R$1, 17 centavos é de ICMS. O taberneiro, ele é obrigado a pegar esse dinheiro do imposto e repassar para o governo estadual. E é justo. Acontece que o Fernando Henrique, em homenagem até a um dos seus apoiadores, o deputado Antônio Candir, que tomou a iniciativa de lei, ao aprovar a Lei Candir, cometeu uma violência contra as regiões não industrializadas. Então, o estado do Pará é o estado mais prejudicado. Daí eu propus um seminário para debater... Porque é um grande exportador de commodities. Porque nós temos indústrias. No entanto, a base da nossa economia é a exportação, no máximo, do lingote de alumínio. Mesmo cabos, há poucas indústrias para exportação de cabos de alumínio ou de aço. Então, como nós exportamos a matéria-prima ou semi-elaborado, a Lei Candir foi tão cruel que ela inclui matérias-primas e semi-elaborados. Ou seja, produtos primários e semi-elaborados. De modo que tudo que nós exportamos praticamente é isento do ICMS. Então vamos pensar uma grande empresa, a maior mineradora do planeta, a Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Ela exporta, só do minério de ferro, algo em torno de 1.250.000 toneladas por dia. E ela não paga um único centavo. Se ela fosse recolher ICMS para o Estado, isso seria da ordem de quantos? Olha, só para você ter uma ideia, Quantos só reais? da taxa mineral, ela teria obrigação, que é muito menor do que o ICMS, que é $1 só por tonelada, ela hoje seria obrigada a pagar em torno de 1 bilhão por ano. Então você imagina quantos bilhões nós deixamos de receber. Então é menos recursos para aplicar em educação, em saúde, em infraestrutura. Então o paraense bate no peito e diz, olha, temos minério de ferro, nióbio, prata, alumínio, ouro. Todo mundo conhece a Serra dos Carajás, não é? Serra Pelada virou filme. Madeira, a floresta acabando. E nós somos exportadores de madeira, recordistas em desmatamento. Isso é orgulho para nós? Nada, porque se a gente visse a floresta ser destruída, o ferro, as montanhas de minas de ferro, com alto grau de pureza, serem exportadas, montanhas inteiras. Se isso internalizasse recursos e a gente visse aí estradas de boa qualidade, escolas boas, médicos, enfermeiros, remédio, mas não.
É um abandono total, é um Estado pobre, apesar de produzir muita riqueza. Então, a Lei Candir, ela tira a possibilidade do desenvolvimento econômico e social para o Estado de exportadores de matéria-prima e semi-elaborados. Agora, no momento, deputado Edmilson Rodrigues, no momento de crise econômica como o país está vivendo, uma crise econômica que começou mundialmente em 2008 e o Brasil conseguiu se preservar durante alguns anos, mas que tem sido afetado de maneira mais aguda nos últimos anos, com o crescimento, perdendo crescimento econômico, sofrendo uma retração. O comércio exterior tem conseguido segurar, principalmente o agronegócio, por exemplo, e a balança externa tem conseguido segurar essa retração. Com o fim da Lei Candir, por exemplo, ou com o fim da desoneração ao comércio, à exportação de minérios, à exportação de matéria-prima, não haveria uma quebra desse equilíbrio, por exemplo? Não haveria um problema nessa ordem? Mas, Fabiana, aí está o problema. Você compra um mobiliário, cadeiras, móveis de sala, de cozinha na Itália, você vai ver são peças finas e eles não produzem madeira, eles não têm mais floresta. A madeira vai daqui. Qual é o problema? Quando eu mando a madeira já cortada em pranchas, lá na Itália ou nos Estados Unidos, se constrói todo filme norte-americano ou francês, você vai ver o valor que dão para a madeira. Pode observar, se assistir um filme hoje, você vai ver isso. Mas a madeira é nossa, só que gera emprego lá, porque nós não transformamos. O ferro é nosso, o nióbio, nós somos produtores de 99, alguma coisa do nióbio. O nióbio é um minério fundamental para a produção aeroespacial, então, de foguetes, satélites, e nada disso é transformado em território brasileiro. Então, a proposta do senhor é que de reduzir a modelo de desoneração e incentivar, então, a industrialização e o beneficiamento da matéria-prima no Brasil. Por que não cobrar impostos de empresas poderosas? Significa que nós abrimos mão de cobrar imposto e esse dinheiro, na verdade, ela poderia pagar isso ser revestido para a própria industrialização no país. A madeira, o minério transformado aqui, geraria não só o lingote do alumínio, que abarrota os navios, vai para a China, para os Estados Unidos, para o Japão, conforme a liga que interessa para cada país, mas como o lingote, só para você ter uma ideia, quando o lingote é produzido, a Albras e a Alunorte trabalham, uma coopera com outra. Só a Albras, Fabiana, e ouvintes do sistema de comunicação da Câmara, ela consome mais energia do que toda a região metropolitana de Belém. Você acredita nisso? Uma empresa consome mais energia do que 2 milhões de habitantes da região metropolitana de Belém. E sabe o que eles pagam de energia? 80% é de desconto, é subsídio. Além do subsídio da energia, ora, se eles deixam de pagar 80%, pagam apenas 20%, somos nós paraenses que temos... São os 2 milhões de habitantes que estão pagando. Então, nós estamos pagando. Aliás, dos quase 9 milhões de pobres. O Pará tem um índice de pobreza que se aproxima de 3 milhões de seres humanos que às vezes não têm um prato de comida ao dia, Agora, apesar deputado, de tanta riqueza. A gente está chegando ao fim do nosso tempo nessa entrevista de hoje. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, então, a questão da regulamentação da Lei Candir e da iniciativa que o senhor apresentou de realização de seminários pelo país. Como é que é isso? Então, vamos ver. O Fernando Henrique aprovou a Lei Candir. O Lula cometeu outra violência, transformou em dispositivo constitucional em 2003. Agora, para mudar, fica mais difícil. Mas nem Fernando Henrique nem Lula regulamentaram. Então a lei prevê, se o Estado do Pará deixa de receber, o governo federal, que quer incentivar a exportação, tem então que compensar o Estado que perdeu. O Pará, o Espírito Santo, o Mato Grosso. Aí o governo não regulamenta, ele não se obriga a repassar para os estados aquilo que os estados perderam. E aí todo ano os governadores vêm a Brasília Você sabe que Parauapebas, onde tem a serra do minério de ferro, uma das maiores minas de ferro, e é ferro misturado com outros minérios, hoje já é o maior exportador do Brasil. Exporta mais do que São Paulo, um município com menos de 200 mil habitantes. No entanto, é o maior índice de hanseníase do planeta por conta
doenças da pobreza. Não é admissível isso. Daí eu propus, como membro da Comissão de Finanças e Tributação, presidida pela paraense Simone Morgado, do PMDB, propus a realização de seminários no Pará e em outras regiões. O primeiro será realizado no município de Bragança, no dia 24, para reunirmos. O governador irá, especialistas, o presidente do Conselho de Secretários da área da Fazenda e economistas importantes para debater uma solução para esse problema. Não é admissível manter a lei sem regulamentação e o prejuízo sendo incorporado pelos paraenses. E o senhor já está convidado para, depois do seminário, voltar aqui no Palavra Aberta para contar para a gente como é que foi, deputado. Eu lhe agradeço pela colaboração. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu conversei com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, sobre a regulamentação da Lei Candir. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as demais edições do Palavra Aberta na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá.